Como eu escalaria o time do São Paulo na partida contra o Botafogo se eu fosse o Zubeldia? Bom, galera, bora lá. Já tá aparecendo o campo aí pra vocês. No gol, não tem como fugir do óbvio, que é o Rafael. Jandrei vem entrando bem nas partidas que precisa, que é acionado, mas o Rafael é o goleiro titular do São Paulo, claro. Lateral direita, entraria com o Rafinha nesse jogo. Lembrando que depois eu vou explicar as minhas escolhas, tá? Na zaga, Alan Franco, que pra mim é o melhor zagueiro do São Paulo no ano, ao lado do Arboleda, que já é esse zagueiro consolidado que joga muita bola pelo tricolor. E na lateral esquerda eu entraria com o Wellington, essa linha de 4 que a gente já tá acostumado. No meio campo teria uma mudança interessante, lembrando que depois eu vou explicar certinho pra vocês. Mas eu entraria com Luiz Gustavo, que é titular absoluto, Bobadilla, que também vem sendo utilizado pelo Zubeldia, e Marcos Antônio. Pô, Juvenal, mais 3 jogadores mais defensivos? Sim, depois eu explico pra vocês, e o Marcos Antônio também sabe fazer essa transição legal de defesa-ataque. Além disso, um pouquinho ali na frente, flutuando, podendo também cair pelas pontas, Lucas Moura. Bora pro ataque agora sem mais enrolações? No ataque, William Gomes e Caleri. Vou explicar agora pra vocês como que seria esse meu time comandado pelo Luiz Zubeldia. Começando pela minha primeira escolha, que pode ter dúvidas, que é a do Rafinha. Na minha opinião, o Rafinha é mais interessante em um jogo que o São Paulo precisa se defender também. O Igor Vinícius, em um jogo que o São Paulo precisa se lançar pro ataque, é a peça ideal na minha opinião, porque pra mim é mais rápido e tem um drible melhor também. Sabe chegar melhor na linha de fundo, enfim. Mas pra um jogo como esse, Libertadores, fora de casa, o Rafinha pra mim é a opção. Na lateral esquerda, o Wellington. Muita gente já pode, pô, mas e o Jamal Lewis? É muito cedo, eu ainda não vi muito sobre o Jamal. Se ele tem agradado no treinamento, o Zubeldia já gostou, enfim, quer colocar? Ok, mas eu não vou ser incoerente aqui de colocar o cara que eu pouco vi jogar no São Paulo. Pra mim o Wellington também nesse jogo tem características interessantes. Bora pro meio agora, que é a posição mais diferente aqui do meu time. Eu entraria com 3 jogadores que saibam defender também. Vamos lá. Luiz Gustavo, que é um cara que pra mim, como eu falei, na ausência do Pablo Maia e do Alisson, já vem dominando o meio do tricolor, muito importante. Bobadilla, que pra mim vem numa evolução também, fez uma grande partida contra o Brasil nas eliminatórias e no próprio tricolor vem numa evolução interessante. E Marcos Antônio, que é um cara que me interessou bastante na partida que eu vi contra o Cruzeiro. E por que eu entraria com essa linha de 3 um pouco mais recuada também, com o Marcos Antônio sendo esse cara que sabe atacar? Porque pra mim o São Paulo precisa tomar muito cuidado, principalmente nesse jogo, com o meio campo do Botafogo, tá? Tem o Almada, tem grandes jogadores nesse meio campo, e pra mim tem que ser o ponto de maior atenção do São Paulo. Lógico, a ponta também, Luiz Henrique, enfim, só que justamente por isso, tendo 3 jogadores no meio campo, você reforça o meio e você consegue fazer também um Bobadilla, por exemplo, um jogador que vai jogar também nessa função do meio, mas encostar ali e fazer uma cobertura interessante pro lateral, que vai precisar. É muito difícil marcar o Luiz Henrique do Botafogo. Lucas Moura flutuando ali pelo meio, que pra mim é o lugar que ele tem que estar, mas podendo também cair pelo lado direito, que eu gosto bastante. Ele vai ter essa liberdade, né? Vai ser jogador de criação de São Paulo, mas que pode também se lançar no ataque quando o Marcos Antônio, por exemplo, estiver conduzindo a bola para a direita. E o ataque formado por William Gomes e Caleri. O William Gomes tendo mais liberdade para ser um cara reativo. Eu imagino que o São Paulo vai entrar nesse jogo para conseguir um empate, tá? Minha opinião assim é, pô, vamos lá, né? Conseguir um empate, uma vitória, um lucro gigantesco e vamos resolver no Morumbi. Então o William Gomes é esse cara importante também para um contra-ataque do São Paulo, para uma jogada 1 contra 1. Ele também pode optar talvez, mas aí para mim se expõe bastante, em tirar um Marcos Antônio, colocar um Eric na ponta, seria interessante, um Rato também na ponta, seria interessante. Mas eu prefiro o meio campo assim, mais reforçado atrás, e com o Lucas com liberdade para criar e para se lançar na ponta também, e o William Gomes ter liberdade principalmente no contra-ataque, tá? Sai esse jogador para pegar a bola, criar jogadas ofensivas, correndo, driblando, que para mim é muito importante, porque a defesa do Botafogo joga com uma linha muito alta. É uma linha que às vezes você vê, parece que o Barbosa ou o Bastos são laterais. Então esse seria meu time para a partida contra o Botafogo. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento KTO. As odds para o jogo São Paulo e Botafogo vão estar excelentes para o tricolor, tá? Você que é São Paulino e está confiante, utilize o cupom SGARB que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, fechou? Tamo junto, galera. Valeu para quem acompanhou. Amanhã tem live aqui no canal para falar sobre esse jogo e eu estarei lá no Rio também, trazendo uma cobertura completa aqui para vocês. Tchau, tchau.